Mel, boa tarde. Tudo está bem? Mandarei aqui dedo do ok, tá bem? Partido con libertad, turma, gozando de circular mar, sincero que nesse trabalho de PGC. É minha partido com liberdade, turma, gozando de circular mar, sincero que partido de manga de raça, trouxe dinheiro povo, partido de paz, partido PGC, partido de manga de raça, trouxe dinheiro povo, partido de paz, partido PGC, na fremanta, pensamento de trabalho, gosto de lutar e eu tinha Mel Monteiro. Se coisas não saem bem, conta. Se bom não ouvir bem. Ainda bem. Tá bem, pera um pouquinho na música. Suma boca badobi e música hino de PAGC que não acaba de porque não é bem deixar recado para nós irmãos que estão na rede social sobre ida de DSP, tá bem? Quatro, pero pendamos de año, pero. Historias fala, es mi tradición. Historia fala que tu historia sí. No bastigo a histórias de Pecu, Pecu digo a histórias de bancada a bancada histórias de falso, histórias para é minha tradição, se história para que tu história se para que tu história se viral. Menina bonita, suma yaku de bibi. Yaku bonito, suma nina paminau. Binde, menina DJ, mon amour. Historias para es una tradición. Se historia para que tu historia se viral. Boca
Boca para mundo, para Mano Batanha, boa tarde. ir a Caudici, palo, cheguei, trabalhei a história. Ir a Caudici, palo, cheguei, trabalhei a história. Bem, antes de na consa ainda para na dar um tempo para consa, na explica. Ainda só um exemplo, combina com 4 alguém, nada coisa antes de entrar no assunto. Combina com 4 alguém, põe post onde que não escreve. Então, aqui 4 alguém, cada quem dita frase que não costuma falar. Por exemplo, a mim está falar recado dado já. Carlos Santiago recebia recado, não entende? Então, não escrever que frases, tudo que está lá, não fazer post. Para não mostrar só guintes de que como. Maneira, se você vai criar página falsa, maneira que você escreve, ou seja, maneira que você papel, assim que tem tendência de escrever. Então, guintes nem canale, e daí já não, bruta de coisa, guintes pensa como, e dito, que não bota, ou seja, não bota piada para outro guintes, para quê? Para boa como que nós está tão mal na rede social, que ninguém que está sentado assim, pensa assim, fala mínimo do coisa que vou comentar, alguém está tomando já não e leva. Tudo que lequinha coisa que escreve, e na sibi como está lá fala de 4 alguém. A mim, uns de coisas que na conta, que bem de me cá me escrever, naquela, me fala assim como, recado está de Carlos Santiago, recado está de dado. Porque que lei de mim, não é? Automaticamente, coisa que a mim está fala sempre. E que lá que não mostra, mas guintes tomar, já não estou com bem comentando uma coisa de preta ficha, depois só panjubi, que tendência, guintes cana pensa, já não, e tem sondal, já, e tem página falsa, e falei de nós, nunca se vê, bloquear já tá, era uma vez. Porque nunca está nem aí, a mim nunca está nem aí para promover ninguém, nem nada. Então, por que coisa, ni que nota pele, cana bin nem para bin que é uma sinome, nem nada. Ni que lepe tindi que tem, e com sajana como a Sônia, oxigênio na falta guintes na morinda no hospital, nunca se quer. Ante mais se binam como a seguintes na morinda no hospital de Kimi. O todo é tão maldade, que guinte quando tem no som, gosto de escrever coisa pequenino, alguém está tomando janeta, e capaz de tomar, e fala assim como, Sônia Coba não tá fu. E Sônia tá fu que está aqui. Sônia que a mim quem não tem problema, que não contar que não tem de contar, e acaba, não diz que seja pro, não está já nem aí. Na peral, só do dia que eu recebi queixa, que aqui de agora que não põe tanto tanto ele como quem está acompanhado. E acaba, não está nem aí, para que ela conta guintes como a mim não promove ninguém, quem que promove em Jomar, que ela vai de não está para promover ninguém. Pronto, mas não está tão mal, ali na rede social que o Catá acredita. Guintes está qualquer coisinha de nada, qualquer coisa de alguém capaz de printar que outro Sônia parece, a boca está que ele Sônia parece que outro que está que ele não toma tom, não branda tão bocado, não para, não sai nisso, não concentra, não para, que você tem de falar alguém? Falar alguém ele na privado, caso bucode, a mim sumami, nunca falar que não tem para falar alguém, nunca falar na privado, porque cada bom tem de direito de.
Eli kadanang, eli julgan janan sing eli yobin. Eli kakapadi ligam papuntang. Eli papia janang, imanda janay konta. Ikadan nin tempo, manga deles, teka tenka bata kaitanero. Não fazia janang kiko não na fazia, alguém que eu cabo parece. E depois, a minha bin kang porta, na papia, normal, kang porta, quem que sinti mal, a mim ninguém que tá dando na rede social, a mim está ali para defender como até chamado de causa que mandamento fala ali na rede social que tem problema que ninguém, que nenhum ativista, política gosta de que buta fácil manter respeita, porque até fala como se buta tem problema, aos que buta tem problema, que tu tem problema, nem subir tem razão, o tá acaba de perder porque manga seguinte que tem problema que, mas também que la cana dixa, dora com sonhara, para mim também chamar a atenção porque a mim tá ensinando que uns de coisas que na deixa bem claro, lembra? Consigo como amanhã, e na tem que na coba, e na tem que na puiki poste, mas não deixa de fazer minha trabalho de que como para outro na bem falando ou outro na bem julgando não. Na pedição, não para bater julgar alguém, não de que sai nele, não para, porque qualquer de nós que está ali, se não cabin de tabanca, não bisavós bin de tabanca, não para. Não para bata julgar alguém de formas que está papia. Não para. Se que teve que oportunidade, cabo tem. Cabo julgar para aquilo. Porque a nós tudo não se que aquilo. A nós tudo não se como aquilo é falta de oportunidade. Se tá com coisa que alguém está pedindo que ele morre, que ele. O que tem hipótese. Buca tem hipótese de perder, não para, porque a não ser humano, não é cabo bom pedido nele. Se bulanta o begintes na fala janta kuna fala toco bonita bumore. Se bul pedido boa janda que ginte na fala almoço que buna fazina el toco bonita bumore. Então a mi contra aquilo. Que a verdade seja dita, a mi contra alguém yara, chomal bu contal, drito que tem que tema para julgar, e tá marapano, que la bindi que, e coitado, e tá catayal, que la está mal. Porque qualquer de nós não tem raiz indígena, qualquer de nós não sai na, como tá chamado, na mato, se a minha mãe casai, minha papai casai, pampunta drito, minha dona, minha tutordona, aquilo que bem. A mi contra aquilo, encana defender quem na faz aquilo ali na rede social. E que nem pensar, aquilo subumiste na bem, na pera o tanle. Na pera o nantanle. Mas aquilo encana admitir ninguém, porque aquilo está na mal. O companheiro yara pronto, e acaba. Mas que tem que gozar, porque que se bipapia, porque faz o quê, porque de mato, porque de taban, porque se papia. Que se papia que se mame tem a ver né coisa? Que? Para quê? Para quê? Nada bom exemplo que sai na mim. A mim tá falando como hora que gente na coba muçulmana tá falando, ei, não tem coroja, pansin tan calanya boca, se tem que cancana chega de coba, nenhum dia nem campanha e fala gente como, que lei mandinga, que lei fula, que lei quem caosa, dus cantene, saracules, dus, minha filhos, dus não campa de saracul, nunca tem que papia de quila. Nunca tem que bimpa, porque agora que na papel de quila, na papel de minha próprios filhos, porque aquilo existe origem. Isso é origem, não conta muito bem, não sinta, não dube. Não para que não está na rede social. Chama alguém bu papel, mas acabou falar, a minha hora que não atinge pecador, não está atingindo ele, não se pode culpo. Não se pode culpo. Cata junta, nem mame, nem pape, nem dona, nem ninguém. Porque se o vai para apontar para o papel, se mame, falando que a bobo está de acordo para o filho estar banana. E não falou não. Porque a mim está passando próprio que minha filhos, né? A mim está passando com essas que minha filha, a mãe deixa estar não sei quanto mais. Esquece. Então, tobi aquilo, tudo dia tobi aquilo. Aquilo está mal. Não para dar na outro, não para, não conta outro verdade. Porque o mais que lá, não é o que mais próprio, oportunidade de se calhar com o mais ele. Oportunidade de se calhar com o Marcel. Oportunidade de se calhar com o Marcel. Agora, o que fala com o para ele de tabanca, ele de que mandere. Não, quem que mais quem? Quem que mais quem? Que lá canta pontaneira de social, quem que mais quem?
Chomal gimbu si yaro chomal bu falal tudo que incutene de falar cabu junta si pape, cabu junta si filhos, cabu junta si mame, cabu junta si dona. El próprio em si falar tudo que cabu tene de falar. Que a verdade seja dita. Não conta outro verdade não para. Agora tem que grupinhos que tá bem para mim tá bem já não papia, que tem não que escrever, na papia não. Na papia doia quem doer, porque cusadem, que realmente cusadem. E tem, esta polícia não tem que acabar com a situação. A boca tem que julgar pecador não de que sai nele. Não história de nós, não riqueza de nós, e bem de casa de palha. Que nosso cundinho outro. Não civilização bem de tabanca, porque se portugueses cabim banham, para bem colonizar, assim que não estava, assim que não parece a nós tudo. Não conta outro verdade. Não para. Não para. Não para. A situação está muito mal. Esse que está facido. Com milhão de pecador, por juntar que se pape, que se mame, tudo. Não. Que lá está mal. Não conta outro. Não sai na rede social, não conta outro. Que lá está mal. A se que outro, amanhã cedo com outro. Não para humilhar pecador. Não para. A não luta tudo por causa que outro papel e que lá que tem para não respeita e que lá que dá que lá que tem cada um de nós que não família que tem casa de pai ou não conhecido ou não amigo cada um de nós antes que tu gabin que não tem vai casa de pai ninguém zingue como é que fala próprio nem que casa de pai que não tem ba nem que casa que não tem ba na tu casuro. Que casa redondo sim que tá fazendo, que lá que tu gabi mochava. Então não para. Não fala só como que outro porque não teve oportunidade que mas boa oportunidade agora que budado, boca fácil. Pode jubi agora, que sinta agora jubi oportunidade que botene. Boca aproveita nada porque o faci filme foi pior de quem criara. Lá é que está o problema. O foi pior de quem criara. Não para que nós está nele. Não para, não concentra, foco em outro, trabalho em outro. Não para, bater papel na outro. Não para, aquilo está mal. Não para, guintes na rino de até demais. Que acaba de explicar assim primeiro. Segundo coisa que tem é o seguinte, eu já manga se poste na puia na fala e assim. Um caso se contra a bobo que tem noção de que como DCP e humano, e ser humano. Pensa boca tendo. Pensa que às vezes também, guinte está de esquecer. Ngoja posto, ngoja guintes, pronto. Bem só para bem falar boss, para calmar boss, para falar boss. Pronto. De que como? Desse pessoa que bem bater, e bem pronunciar e fala como? Ina bai. Mas botar de esquecer. Que desse pé falei na bai. Suma desse pé cabai, e porque desse pé cá na bai. E que aquilo. A bobo olha. Caos tudo fica bom tindin kusa ginti a mim tan tindi na outra hora kuma ginti tan tindi kuma desse pé e que ser humano se caos tudo fica desse pé pro fala só como era baia conta já não comete nem mandato de captura ou pode esquecer que lá tudo o que bem tele por suma que ele bem tele por não sei bem fica bem claro recado e pada então nada. Suma desse pé bim batele por não se fala como ina bai. Então, e bem considerar grupo, coisas tudo é problemas, tudo é conjuntos de problema tudo. Que lá que puite gocinda e cabim para bem não se cidade, mas isso não quer dizer como e fala como e cana bai ou e abandona barco ou e deixa suma que outros na pui poste e na escrever e na falei calabante engana guinte desse pé que tem necessidade de engana ninguém. E coisas que junta. Entretanto, ele entende como tudo na cababana pele vai. Então, o que passa? E houve mais problema próprio Covid não aumenta mais, coisas fica, caos fica e coisas assim tudo. Então, mesmo se ida e depende de manga de conjuntos de coisas. Que lá que mas isso não quer dizer como e fala como e cana vai ou e para já pronto e abandona já barco e que tem que vai não. Desse pé um líder. Desse pé um líder.
desse pesi dessa palavra me te aos ainda aquela que não fala te aos como se melma o lembra como tem que juntar tudo manda para riba porque nem é preciso momento de chali coba e por coba e fazer que me estica tem nenhum problema mas você me calquino vou desculpar você me calquino coisa ora aqui fazer tudo mandar tudo para riba entretanto na fazer na bloquear deixar você preocupar a boa própria fácil já não lei que a pele entende que tem. Então, resumindo e concluindo aquilo que eu falei, então, suma que dia se pede bem banang, e papia, e fala assim também que na bim pim pala tambos, explica bom. O porquê que kuma e desistir já, e cana vai, porque por mandato de captura, qual mandato de captura? E que aquilo, desse pena vai, bisau, e cada ida não estudo. Entretanto, aquilo que bim para mim fala boss, ele que kuma, e nega não, ou e fala suma cultos na fala kuma, e abandona já barco, e larga boss a boss próprio, desse pé próprio, nem desse pé próprio, bo prinda nele, como que fala, e vai, e nega já, e abandona já boss, que bona pera. A mim, não se kuma, e que abandona, pensa como quintes que tá obile se como é que o único que atrasa ida de DSP é o seguinte e é doença que torna entra mais que causa tudo ficado mas depois de tudo claro que ele é ser humano e precisa tanto de ruma e que só pé carga pé vai não e precisa de ruma e precisa de orientação para ir se terra ir se casa. Agora, que outros guintes estão de que outros lados? Boca tem noção de que guintes de que outro lado? Que eles é na papel por simplesmente porque a nós próprios, que tá deles motivo, a nós próprios que dá. Falou a um dia na rede social, o que pode pôr like, o que pode pôr se alguém fazia assim, mail escrevia, vai pôr like e porque já não apoia mail. Se outro dia mas de lico 2 dias já nunca põe like na coisa de mel e porque já não tem nenhum problema com mel na parte para outro lado. Irmãos, não para escrever de próprio guintes que está sentindo de ubino. Está já farto. O todo já não cada posto que está com panta. Está já farto, mas não sei razão. Porque eles estão deixando tudo para o ubino. Como cá não até bem tudo dia que não comeu não farta não bem na rede social não faci que não de fazer não acaba não da costa não aquilo está mal porque esses que tá perdendo esse tempo é ter não coisas de fazer é ter popa limpa é ter roupa para passar é ter loiça para lavar é ter menino para cuidar é ter coisa como tá chamado para cozinhar é ter absolutamente tudo mesmo que cana vai trabalho mas nós mais que ninguém que sabe que governa um casa não sabe que tem. Porque não tem tanto que respeitar. É guintes que está na rodapé, não tem que respeitar, porque sem eles não se nada. Sem eles não se nada. Agora, alguém cana comer farta, e chega, e fala, e liga direto, bobim, boa entra. Então, que guinte entra, boba entra, buna coba o próprio irmão. Ou seja, buna julga o próprio irmão. E depois, que mais tarde, e de que como, bumini despreza pecador, que lá está mal. A mim coisa nenhum filho que sai na berço duro, que outro sai na corpo de cima a mim. A nós tudo lá que nós sai. Agora oportunidade, e eu fico oportunidade falta guintes. Agora, coisa que não fica bem claro. Se a bobulanta teve a oportunidade de abrir torneira, para Iago sair, cabo julga que outro culanta e na baca tá Iago. Porque se o vai próprio para Bajubi, ora que tudo é cortou Iago na torneira, o tabai bobado está na como tá chamado na fonte. Exatamente, não para coisa. Não para que não até humilhando o companheiro estão assim. Até ponto de humilhar papé mame de guinte. Que lá está mal. Não para. Papi aqui outro, tá papi aqui outro. Não, que lá está mal. Próprio papi da alguém tá sentando aí na jubio buna cobal mal. Filho que vou poder padi. Depois buta bim falar como buta guinte tá bim falar que se quer que
ngara Deus. Doka koba, ginti sai tudo doka, kasi biken, kasi kan ta fala, ginta fasi asneira. E toja só de que outro na fasi. Que lá está mal, não para. Não pares. Ora que puna julga pecador, ora que alguém faz o contalha na sicações, a boies, kila. Kabu toca Sônia na si mame, kabu toca Sônia na si pape, kabu toca Sônia na si filhos. Porque nem quilas que manda Sônia pe baila. Sônia é maior vacinada e tá respondi passeado. Conta Sônia que tem. Mas gintes e tão falso, todo alguém ainda. Se uma gosta com papel assim, todo mundo alerta, é verdade agora. É verdade, em casa é verdade. Mas naquele momento, o todo like, o todo comentário, o todo que é papia. Se próprio DSP, do SP bindang e fala com uma papara coba, a menina mati. Que tempo estava fora. Boa agora como se você sair defesa de DSP, bocoba de agora como a papia bona defender DSP não está contente. A propósito de quê? E cana está contente, cana fica porque mais nome, mas naquele problema de de falatório. Boi abre cabeça, totona, bo pensa. Que ele está mal. Ele bing, a menina camati. Ele bing, a minha castaba na bing e pedi. Para não parar coba mal. Nina no adversário e camiste, canto mais. A botar sai defesa de DSP buna coba outro. Boa agora, bota bem fala agora como está na talco, DSP ka ligam, DSP ka vai jubin, DSP ka faz o quê? Tá DSP é obrigado ba jubikin. DSP é obrigado paga quem. Até a boa não lutando para DSP. Não, a mim concebi, não respeitar, e alguém que está preparado, mas que Sônia Bárbara, tudo bem, acha como que ele não aprende, não apoiar, mas a mim não luta para DSP, a mim não luta para minha padas, para ficar bem claro, minha padas de Guiné, de Bissau, porque DSP, e filho de Bissau, e padido, DSP, que mais cedo guinense de Kimi. DSP na luta, pasiteira, Sônia Bárbara na luta, pasiteira. Outros ativistas lá, como está chamado, Baltazar na luta pasiteira, para ficar bem claro esse. Gibril na luta pasiteira, para ficar bem claro. Terra e cada DSP não. Terra e dá nós tudo guineense que miste um bem-estar, tem aqueles que miste bem-estar, terra e de seles. Terra de seles. Para ficar bem claro. É dúvida que a gente tem, vou tirar na cabeça. Acabou de entender como? Se coba DSP que a mistica, vou falar Sônia Bárbara que fala, porque a minha cata papi aqui que nunca falado. Se alguém coba DSP, a bobo sai, bobin coba siduno. Bobin coba siduno como defender do DSP que tá compacta que lá. Para ficar bem claro em branco, Sônia Bárbara da Fonseca Lopes Medo que fala aquilo. Para ficar bem claro em branco. Tá como se alguém, ou entendendo como se bobin body defender DSP, bocoba, quem coba DSP na sai para o de boss, DSP sai baja. E conta boss como é que a mistica. E saiba de conta vos como é que a mistica. Então vou para. Campanha acabar. Tempo de campanha aquilo acabar. Tempo de campanha aquilo acabar já. Coba mal e arquele. E vai já que dizer. Cabo bares gataguintes que tá coba mal botiste bobin imita. Coba mal. Inha bro arquele. E vai já que dizer. E castanha na tela e leva dizer. Cabo babus ka coba mal patisi. Não para. Não para. Bo para julga pecador nunde que sai.
Qualquer um de nós não vem de casa de palha. Se não pedido nós já não papel na casa quadrada, que não tem de como papéis de não papéis ou mames de não papéis, cabine ou não tuturdonas, cabine de palha. Quila quem tu fala, quila não fala se não bu conta mentira. Porque o chatuga bem na economizando que não consana com casa. Baracas que não teneba. Bode uma história direito. Boba analisa. Se bu pedido, bu tem sorte de abrir torneira para Iago sair, buca mais que tabaca tá Iago. Não para esse. Bo para julgar pecador. Pecador julgar na ele. Cabo julgar num dequibin nele. Porque ele próprio capide para pedido na cama na colchão de palha. Que lá que botem que se bi. Não conta outro bardade. E fica bardade, amizade própria sabe na hora que bardade, porque mentira cata gigantão. Nunca está passa ninguém creme, porque a mim ninguém cata passa não creme. Mas vergonha, e vergonha ora cá entre nós próprios, não na coba outro. Babia de dinheiro que não pode cruzar na privado. Bota entendi já não como hora que você vai fazer figura, bota olhado bem, ou bota está bem visto, mentira desse peca mistês. Vou ficar bem claro desse pé camistes. Porque desse pé bin na tela e falei camisti. Coba mal. Porque próprio desse pé calde cuboja próprio desse pé bin e coba mal. Se soco bin e coba mal. Se soco não olha vídeos de se soco na coba mal, sim. Coba povo própria população e coba jornalistas. Se soco coba si próprio dirigentes. Gintes que apoiar, gintes que lutar que ele coba, calde que boja desse pebini coba, de nós. Calde que boja vídeo só, onde é que desse pebo desculpa termo na fala merda. Não conta outro bardade, não fica bem na fita. Agora alguém tá falando, tá falando coba desse pé, ai coba mami, na bintam pambim coba, ei. Bu cansa só cabeça, bu mancha só, porque desse pé castana nem aí, porque desse pé próprio que tá coba na mal, desse pé bin na tele conta com uma papara coba mal. Uns de pergunta própria que não na facido mal na minha estreia, e foi Paulo, como Souza Cordeiro. Não para, bo burgunho, bo ranja vergonha, bo para. É coba mal tá ficando mal. Desse pé camistiquinho que na coba. Para defender ele camistiquila. Vou falar Sônia Bárbara que fala aquilo. Alili. Porque a mim se buca mandando não para falar. Cata fala. Desse pé como e camisti. Gintes que na coba mal. Nem para defender ele camisti. Vou me ter na cabeça desse pé camisti para ninguém coba ninguém. Para defender. Tá bem? Ele que precisa. Porque mal próprio que está pagado com mal, que fala, aquilo que faz parte de sua ideologia, aquilo que faz parte de seu exemplo, é que manda nunca, no cana hoje a calquina coba mal, nunca, para não dubir sumer, mas que como é que está cobado, ele está cobado, ele como sempre cobado. Durante a campanha é cobado, mas nenhum dia e bem responde, toco campanha acaba. Bobi, recado, Bobi. Porque se tem quem que tá te cantar recado, tá aí a mim. Bobi, drito. Como a paca cobado, porque ele cobado já. Num dia é bem tele, bem responder. Nenhum dia bocano já coco desse pé. Durante a campanha, se tem quem que cobado e facido nam tambor, se mame, se filho, se mingueiros. Tudo cobado, mas nenhum dia. Nenhum dia e coba. Nem ele coba, nem se mingueiro coba, nem se filhos coba. Então, vou para. Pelo menos não bota burgunho, vou para. Sônia Bárbara que fala, desse pé próprio que fala. Se bona defender que mala, então bonissa. E camisti, vou para já, vou para coba, é coba desse pé. É coba desse pé, vou para responder mal. Filho de mal que tá falando aqui outro mal. Agora, se a voz própria bona bem como a pabia flano coba, a voz tá bona bem, bota acha agora como que eu vou fazer? Nada boca fazer, boba assim tá bo pensa, nada boca fazer. Porque quem procura falar bona defende.
Botara bida bo punta que ita coba mal, na ita coba. Ica nada de injustiça, tempo de injustiça, aquilo passa já. Tá bem? Aquilo passa já. Então espera como é coba mal, ora outro coba, desse pé que outro bimbo para. Bo chama outro na privado, bo papia. Flano, busteve mal, esco bu faci sim, casi que. Pabi ami que tá dentro de que como abomado que ninguém busca pro como está mais está entre aspas, não é? E cá mais preparado não. E que aqui mais preparado não. Não, e que aqui mais preparado não. Que la yara, ndeki leva alguns falar, tio mal na privado, falar, bajuda, jubi, traqui direto, porque esteve mal. Pensa como é que aquilo que eu falo, que de falar, banam para ver, que vou discutir, tirar ali, acaba. Agora eu tá falando, não é bem para bem copo. Não, aquilo está mal. A boca pode falar como buna bem para bem copo alguém, que o toco buta falar como buna paga passagem para baixo tal. Aquilo está mal, aquilo é abuso. Aquilo é abuso, não conta outra verdade. Que a verdade seja dita, aquilo é abuso. Para ver o pude que outros coba, o que fala buna vai para baixo tal, que outro tem coba, entre nós próprios, tá falando paga para baixo tal. Amando de quem? Sônia Bárbara que fala, desse pé contra coba mal. Sônia Bárbara da Fonseca Lopes de Medo. Ora que recado dado. Recado tá te cantar. Porque se tem quem tá te cantar recado nas redes sociais, Sônia Bárbara. Com todas as letras. Dançou o recado. Na te cantar para todo mundo ouvir. Então, pensa como ainda fica bem claro. E depois não deixa em branco. Quem que sente mal, ganha vídeo, para ligar em privado. Porque se diz em rede social, e cá não ganha nada, porque a mim que está para promover ninguém. A mim quem que promover? Quem que promover? E eu manca não promover ninguém. Sônia Bárbara da Fonseca Lopes Medo que fala aquilo. Pensa como ainda fica bem claro. E cá tem mais, pensa como não terá postes de bota dito, não terá que poste compõe, bobai lel drito, que lhe cadito, quem cucunsim, quem que se bique canta papia, e não entende pro como é que faz, não faz um teste, só para não olhar, não é que maldade tem nele. E tem na manga seguinte, aí bota flano dito, aí faz que nada de aquilo, não põe a mim único que costuma tá papia. E quem está falando aqui parte, Carlos Santiago, recado está dado, que trecho de conversa que de mim, que outros, cada quem punha, cada quem diz, até que não entende como, bona se mais ou menos, quem que fala aqui outro, não, cada quem toma já nem dito, acaba indo ao tomar ainda vai comentando na coisa lá, como está chamado, não poste parece de preta ficha com comentaba, não se já ninguém te interpretar manga dele, cada quem na fala que nada é só para jubi, como que nós estamos entupido de maldade. Como que nós estamos entupido de maldade. Guinte está ficando na canulinha pecador, bom para esse, nada. Amigos, sem que tenha problema que ninguém tem problema, para ver aqui que tem de falar, vai acaba. Tudo gosta em irmão, tudo. Aqueles que yaram, aqueles que caiaram, aqueles que fazem que tudo. Porque não lutam na mesma causa. Então pensa como, nunca tem que fazer nada, nunca tem nada absolutamente. Porque uma coisa tem que muito importante, não tem que respeitar, porque além de como a nossa ser humano, a nossa é diferente. Então, nada que acaba de terminar minha vídeo. Obrigado para vos tudo que na jubin. Não se vê como mangas seguinte, mas tudo quem que gosta de que é um papel e hipócrita. Porque tudo quem que gosta de que é um papel hipócrita. Porque não papel nada de mal. Nada de mal. Tudo que é um papel e foi orientado, sim. Orientado, antiga. Papel agora aqui de mas tem manga seguinte que cana tem na manga seguinte de boa porque que Sônia fala não flano Sônia fala que outro Sônia faz que mas bocana aproveita que Sônia fala povo fala que flano como realmente você esteve mal então espera como e não acaba não tô não repetir mais DSP Engenheiro Domingos Simões Pereira e camisti. Paco Obama ali, camisti.
Se alguém cobal, acabou a social, que mal. Body chal. Acabou bem defendido na mal, porque ele cata coba mal, ele contra. Ele nem na campanha, e cobalo, se famílias cobalo, tô com campanha acaba. Cada quem cora, quem mistina ngojari, tem que coba na mame de domingos, e coba domingos, e coba Paula, e coba se filhos, tudo para eu odiado. Nem dia e bem responde. Nem se mulher bem responde. Então, botem paciência. Não apoiar na bons, na outras coisas. Não apoiar, por exemplo, na saída. No papel de saída. Aquilo é que ele miste. No papel de saída aqui na Bahia, no papel aqui na riba. Mas que miste como? Janque coba. Sulemani na saída para bem coba. E que miste aquilo. Pensa como? E fica bem claro, meus irmãos. Obrigado para vos tudo. Que não é bem. Nunca tem como está chamado, nunca tem problema de contabilidade, dia tão canharo, dia que fazem coisa dessa, espera como para alguém bem nantan assim e bem falando que lá que tem nenhum problema, porque não está ali, se era bananço alguém passou com na liga para um papel que é tudo bem, mas cada baia para um papel que mandam orientado, bem tela, papel sem insulta ninguém, mostra só quem que está mal como está mal, para corrigir e tempo. E não fica bem claro tá? E assim, vídeo está tem, bota pui vídeo, bota bem arrependido, bota pagar, mas boca tá arrependido nunca para bem tela, para bem pedir desculpa, aquilo tem que chamar atenção. Ora que vou pagar vídeo, que vou pensar, vou tenel já, mas outro tenel, bom entender que lá. Ora que vou arrepender, porque uma vez que me põe vídeo, me tirar, ou põe post, me tirar, e porque arrepende, tudo bem. Lá, e bom, vou bem tela, vou bem pedir desculpa. Que lá está orientado para falar, vou bem tela, vou bem pedir desculpa. E assim, esteve mal, vamos fazer aqui vídeo assim. Porque ora que vou pedir desculpa, próprio de que outros lados também. É tá aprende. Tá bem? E que só como coba fulano, paga vídeo e acaba. Não, que lá está mal. É que mandei te repetir. Tá bem? É que mandei te repetir. Bom, se mami, ora que grita papel tudo, então me está alegre. Para não acabar, não baia. Ela não é Eric Bentana. Ela não já manjijas camara, Gibril Camarel, que está chamando manjijas, ela não já bos boi caba, boi de ambaja, porque e não música, não passa, não diz que se tristeza, não pui para não estar, união que está fazendo força, não diz coisas tudo, falado é que mandam bem, papel, choman, dá exemplo, a bos tudo bonoja, ela nha seis, não baia, nha música, porque você como é está aqui não baia, só contém já na rede social, esse contém, não vou ajudar. No baia, tá bem? Histórias falar, que a menina é parecida. se história fala que com histórias minha vídeo mena di shal kana tirar. Mas a mim se bique que tem, nem se pagar. E tem já outros que tirar já. Na bancada histórias e falso, histórias falar. História fala que com histórias História fala que com história se bem, recado com dado, ele que chega conta, na nome dado não sou ele, chega na nome que ninguém julga, pensa como não yara ninguém, que ninguém yara, mas quem que yara ainda fica meio yarado, ainda fica bem yarado, porque que yara ninguém,
Obrigado. és menina caricial. Se história que conta histórias. Didi, um beijinho, um bom ano. Os iguais em cada estado na rodapé, cada tomar atenção. Na rodapé tem manga seguinte que tá fazendo. É, mas Sônia comentar em casa bique que coisa não, em cada está na rodapé de vez em quando não tá dando assim, manda coisa em cada está na coisa na rodapé. Entretanto, só que você vê, minha rodapé tem que está administrar que email Monteiro. Ele que está administrar, ele que não bloqueia a voz, ele que não comenta a voz, ele que não responde a voz. Depois da minha estreia, dia 17 de janeiro, Mel que está instala, ele que está a fazer, ele que está a administrar rodapé, ele que está, como está a chamar, ele que está a bloquear a voz, ele que está a comentar, ele que está a fazer tudo. O único coisa só que não está dado só contado como tal fulano que ele era uma vez e não bloquear que coisa. Ele que está a responder a voz, é que manda, nunca está a prestar aqui coisa lá atenção, tá bem? Boca para mundo, Para aí, se boca para, boca para mundo, para aí, boca para. na Henrique Ventana Nadal seco, Yamano Nadal seco. Minha calvície, palo, trabalhei história. Mais uma vez, cano julga, essa palavra, cabo julga, vou companheiro, não dê que sai nela, por favor. Cabo julga, vou companheiro, não dê que sai nela. Se aquilo que teve oportunidade, a teve sinal, cano julga, ninguém não dê que sai. Porque a nós tudo, não vim de casa de palha. A nós tudo, se budona cabim, procura saber quem que pode budona. A nós tudo, não vim de casa de palha. A nós tudo, não vim de tabanca. Tá bem? E a nós tudo, então oportunidade, com outros bem tem, mais do que outro, mas que como não mais outro. Tá bem? Para ficar bem claro. O que mais que não fala? União que está fazendo força, não para, não respeita, para não ser respeitado, suma que lema de Carlos Santiago está falando. Cabo respeitar, para o respeitado. Cabo coba, peca coba. Foco e determinação. Tá bem? Irmãos, acabou de fim de desse pena com Obama. E camistita está tudo triste. Acabou de fim de desse pena com Obama. Se contra desse pé gostava, depois de boa fazer direto, esse exemplo, e nada pega no telefone e liga a voz e fala a voz obrigado para tudo. Mas se boa nunca é fácil que ninguém, e porque está ficar triste. Acabou de fim de desse pé na insulto. Acabou de fim dele e camiste, porque ele que aquilo que se ideologia. Ele que dá bom exemplo para aquilo. Bocana hoje nem cau ali na rede social que desse pé fala, vou desculpar em termo merda. Que não faz aquilo. E está ficando ali coisa mais triste que está tendo. Recado, ora aqui falado, na voz de Sônia Bárbara. Não está dando com tudo
com tudo clareza. Não para. E camiste. E tá ficar muito triste. De que na hoje, guintes que fala como, não na espelha nele. Não cana fazer o que ele tá fazendo. Que ele tá fazendo. Não para. E que só abre boca e fala o defender desse penal. E tá ficando triste. Defender desse pena verdade. Defender desse pena política. Mas acabou de defender na insulto. Porque ele quer associar que insulto. Tá bem? Obrigado para postura. Um beijo grande. Bye.